Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo tapete oval medindo 80 por 45 centímetros. É um tapete muito fácil de ser feito e você vai adorar tecer ele, porque nós conseguimos fazer apenas com um novelo do fio cru especial e você pode usar ele em diversos ambientes da sua casa, presentear, vender, que fica muito legal. Confira a seguir o material que você vai precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje. O material que nós vamos utilizar para a nossa videoaula de hoje é um novelo do fio cru especial 100% algodão da Supremo Fios. Então aqui ele contém 795 metros, seu tex é 885. A agulha indicada no rótulo de 3 a 3,5, eu vou utilizar aqui uma número 3,75, mas pode usar a 3,5, a 4, de sua preferência. Vou precisar também de uma tesoura e uma agulha de tapeçaria para arremates. Então nós vamos iniciar o nosso tapete aqui e ir confeccionando ele durante a aula. Vamos fazer aqui para iniciar 59 correntes. Se você quiser, pode pausar o vídeo nesse momento para fazer as suas. E aí a gente vai trabalhar aqui fazendo 59 correntes. Nós vamos voltar aqui na nossa quarta corrente, que está na agulha não conta. E vamos voltar aqui na nossa quarta correntinha e fazermos um ponto alto. Um ponto alto na próxima corrente e um ponto alto na próxima corrente. Então, se você observar aqui, a gente tem a nossa voltinha aqui e um bloquinho aqui de 3 pontos altos. Faço uma corrente, laço meu fio, pulo um ponto de base, no caso uma corrente base, vou lá na próxima e trabalho mais 3 pontos altos. Só ali no início que a gente faz os 4, porque um deles é a voltinha ali da nossa peça, onde nós vamos fazer os aumentos. Então, fiz aqui mais um bloquinho de 3 pontos. Uma corrente, laço meu fio, pulo um ponto de base e trabalho mais 3 pontos altos. Fazendo assim bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, dessa forma aqui, a gente vai trabalhar até o final da nossa carreira. Cheguei aqui no final, então você vai notar que aqui de início nós temos 4 pontos. Nos demais, nós temos bloquinhos de 3. E aqui no último ponto, sem fazer correntes, eu trabalho outro ponto alto, ficando desta forma aqui. Então, a gente tem esse ponto como no início, para a gente fazer a volta da nossa peça, tá? Então, agora nós vamos iniciar uma nova carreira. Vou trabalhar aqui dentro desse espaço um ponto baixo, que faz a vez de uma corrente, e mais 2 pontos altos. Aliás, 2 correntes, perdão. Trabalho um ponto alto aqui dentro, uma corrente, outro ponto alto aqui dentro, vou soltar aqui um pouquinho mais de fio. Trabalho outro ponto alto aqui dentro, uma corrente, outro ponto alto, e assim eu vou trabalhando pontos altos, porque depois eu vou precisar aqui fazer os aumentos que eu tenho aqui na minha peça, tá? Então, finalizei aqui. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos separados por uma corrente cada, ficando desta forma aqui. Faço uma corrente, laço meu fio, venho aqui para esse próximo espaço aqui e trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Esses 3 pontos altos são todos aqui nesse mesmo espaço. Uma corrente, laço meu fio, venho para o próximo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Todos aqui dentro
desse mesmo espaço. Uma corrente, vou para o próximo espaço e trabalho 3 pontos altos de novo, tá? Eu vou trabalhar dessa forma até chegar no final. Então, vou trabalhar para a gente fazer aqui bloquinhos de 3 pontos altos. Quando chegarmos aqui nesse canto, eu volto para mostrar. Trabalhei aqui até chegar nesse outro canto. Então, neste outro canto aqui, eu vou repetir o que eu tenho aqui. Os 6 pontos altos, separados por uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. E assim eu vou trabalhando até ter 6 pontos aqui. Que isso faz parte do meu aumento. Então, a gente precisa trabalhar dessa forma para termos aqui o nosso aumento. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Feito isso, faço uma corrente e volto repetindo bloquinhos de 3 pontos altos até chegarmos aqui nessa outra extremidade. Então, aqui são bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, não tem segredo aqui na nossa peça, tá? Sempre bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui, se você quiser segurar na agulha desta forma aqui, como você segura uma faca, fica mais fácil de você trabalhar também, tá? Mas fica a seu critério a forma de pegar na agulha, a forma que você trabalha, ok? Então, nós vamos trabalhar fazendo bloquinhos até chegar nesta parte aqui. Cheguei aqui, então, ao final da carreira. E agora, vou trabalhar aqui fazendo uma corrente e finalizando aqui na minha correntinha. Então, eu fiz o ponto baixo e 2 correntes. Uma eu tenho que deixar aqui para o nosso intervalo. Então, eu venho aqui na primeira, fecho com ponto baixíssimo. Insiro a minha agulha aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo e mais uma corrente que faz, aliás, 2 correntes que faz a vez de um ponto alto. Laço meu fio e coloco mais um ponto alto aqui dentro. Uma corrente, laço meu fio, venho para o próximo espaço e trabalho 2 pontos altos aqui dentro. Uma corrente, laço meu fio, venho para o próximo intervalo, 2 pontos altos. Então, nesse cantinho aqui, nessa virada da nossa peça, a gente vai trabalhar bloquinhos aqui de 2 pontos altos. Vamos trabalhando aqui na nossa peça, tá? Olha só como vai ficando, ok? Então, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 pontos aqui. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e tenho 1, 2, 3, 4, 5 espaços, ok? Até o momento. Faço uma corrente e aqui nesse espaço que eu tenho aqui, eu coloco mais 2 pontos altos, certo? Ficando assim. Uma corrente, venho para o próximo espaço e trabalho um bloquinho de 3 pontos altos aqui na minha peça. Desta forma aqui, tá? Agora, eu trabalho aqui bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente em cada espacinho. Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar. Cheguei então aqui a esta parte, eu vou fazer igual eu fiz aqui, certo? Então, a gente vai fazer aqui nossos bloquinhos de 2 pontos altos. Então, tenho aqui uma corrente, vou trabalhar aqui 2 pontos altos, uma corrente, depois mais 2 pontos altos. Uma corrente, vou para o próximo espaço, trabalho 2 pontos altos. Todos aqui no mesmo espaço.
uma corrente, e assim vou trabalhando até chegar no meu bloquinho aqui, com 2 pontos altos. Cheguei aqui, onde eu tenho o bloquinho aqui, os meus bloquinhos, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 2 pontos altos. Neste aqui eu tenho 6, porque o sétimo eu vou colocar aqui. Então, a partir de agora, eu vou trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos em todo o meu espaço. E nesse aqui eu vou colocar 2 pontos altos. Cheguei então aqui ao final da carreira. Fiz o meu bloquinho de 2 pontos altos, que é para totalizar os 7. Faço uma corrente. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui na correntinha, tá? Vou caminhar com ponto baixíssimo até a próxima. E vou começar novamente, um ponto baixo e 2 correntes. Esta carreira inteira, agora, eu vou trabalhar com bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu fiz as correntes e faço mais 2 pontos altos aqui. Uma corrente, laço o meu fio, vou para o próximo espaço, trabalho mais 3 pontos altos. Uma corrente, vou no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, vou para o meu próximo espaço, mais 3 pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, até chegarmos ao final da nossa carreira, tá? Vamos trabalhar aqui, daqui a pouquinho eu retorno aqui, então toda aqui a nossa carreira será feita dessa forma aqui, bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Cheguei ao final da carreira, trabalhei toda a carreira. Você vai notar que tem marcadores aqui, eu já vou te explicar como que a gente vai fazer essa marcação. Mas antes, vamos fechar nossa carreira e em seguida eu te explico ali as marcações. Faço uma corrente e vou fechar ali na minha terceira correntinha. Aqui eu vou preferir caminhar com baixíssimo para depois fazermos o nosso ponto, tá? Então, faço ponto baixo e mais 2 correntes para começar. Pronto. Nesse momento eu vou iniciar uma nova carreira, ok? Mas agora eu vou te explicar as marcações aqui. Então, o que eu fiz aqui nas marcações? Eu vou virar aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Eu tracei aqui uma linha reta na minha peça, então eu vou aumentar daqui até aqui apenas, ou seja, eu vou ter aqui apenas 6 bloquinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Então, o meu aumento, ele vai começar aqui e vai terminar aqui. E nesse espaço aqui, eu tenho 6 bloquinhos, que é a parte reta aqui, que a gente precisa aumentar para que o nosso tapete não vire, não emborque e não embabade, tá? Desse outro lado, é a mesma coisa, a marcação, certo? E deixamos aqui os 6 bloquinhos igual. Perfeito? Então, você pode pegar marcador, se você não tiver marcador não tem problema, pode pegar 4 pedacinhos de fio, de barbante de outra cor, para ficar mais fácil de você visualizar. Então, aqui feito já o primeiro ponto, eu vou trabalhar um ponto alto, totalizando aqui 2, certo? Uma corrente e mais 2 aqui, nesse mesmo espaço. Uma corrente. Vou para o próximo espaço e repito, 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço aqui, 1 e 2, ok? Uma corrente e vou trabalhar dessa forma até chegar aqui nessa marcação, fazendo esses pontos aqui, ponto alto, corrente e mais 2 pontos altos.
Trabalhei aqui então os bloquinhos, né? Esses aqui eu vou fazer quando eu terminar a volta. Então aqui, quando você faz esse ponto, você já pode aqui tirar ali o marcador e colocar, subir ele, colocar no meio para você não se perder, ok? Então aqui, tendo aqui o marcador na nossa peça, a gente vai trabalhar agora bloquinhos de 3 pontos altos, sempre até chegarmos aqui. Quando a gente chegar nessa parte aqui onde tem os aumentos, nós vamos trabalhar desta forma aqui e depois vamos seguir trabalhando bloquinhos de 3 pontos até chegarmos aqui no final. Então, o que a gente fez aqui, a gente repete aqui e aqui no comprimento, né, nós continuamos trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Cheguei aqui ao final da carreira, então trabalhei os meus bloquinhos de 4 pontos altos, subi, o marcador estava aqui, eu subi para cá, aqui também, e aqui desse lado a mesma coisa. Então eu permaneço desse lado aqui com os meus bloquinhos, tá? E desse lado aqui também. Meu outro marcador está aqui, ele é mais clarinho, e o outro está aqui, tá vendo? Então eu tenho as marcações corretas ali. Para iniciarmos uma nova carreira, antes eu preciso fechar isso aqui. Então, vou ali na minha segunda corrente, fecho, caminho com um baixíssimo e insiro no próximo e trabalho aqui um ponto baixo e 2 correntes, que é dentro aqui desse meu Vzinho, tá? Trabalho mais um ponto alto, que é para totalizar 2. Agora eu vou repetir essa carreira aqui de bloquinhos de 2 pontos altos. Uma corrente, venho para o próximo espaço e trabalho 2 pontos altos. 1 e 2. Ficando desta forma aqui. Uma corrente, laço meu fio, vou para o próximo espaço e trabalho mais 2 pontos altos aqui. Uma corrente, laço meu fio, e no próximo espaço, mais 2 pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo espaço, 2 pontos altos, 1 e 2, tá? Estou chegando aqui nessa parte, então vamos seguir trabalhando ali bloquinhos de 2 pontos aqui, 1 e 2, uma corrente, vou para o próximo espaço, trabalho outro bloquinho de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos no meu próximo espaço, uma corrente, aqui eu vou tirar esse marcador neste momento e 2 pontos altos, 1 e 2, ok? Cheguei aqui no meu aumento. Então aqui, se você for notar, ele já vem para cá. Então o que a gente faz? Voltamos o nosso marcador um pontinho para cá. Ao invés de colocarmos nessa direção, porque vai caminhar o aumento, a gente coloca nessa daqui, ok? Olha só. E a gente mantém a nossa linha reta do aumento, ok? Feito isso, faço uma corrente e agora sigo trabalhando bloquinhos de 3 pontos apenas. 3 pontos altos, separados por uma corrente e sigo trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos. Quando eu chegar nesta parte aqui, eu repito os bloquinhos de 2 pontos até chegar nessa e depois sigo trabalhando de 3 pontos altos, separados por uma corrente, até chegarmos aqui no final. Então, sempre nesse meio aqui, que é o comprimento da nossa peça, nós vamos trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos. Cheguei então aqui ao final da carreira, permaneceu os mesmos bloquinhos de 2 pontos altos aqui nessa parte, e aqui no restante, bloquinhos de 3 pontos altos. Vamos finalizar essa carreira. Então, vou fechar com ponto baixíssimo lá na segunda corrente.
vou caminhar com um ponto baixíssimo e já no próximo espaço trabalho um ponto baixo, mais 2 correntes. E agora aqui eu vou trabalhar apenas bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Olha só. Então, tenho o meu primeiro bloquinho. Uma corrente, vou para o próximo espaço e trabalho outro bloquinho de 3 pontos altos. Todos dentro do mesmo espaço. Uma corrente, vou para o próximo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, mais 3 pontos altos. E assim eu vou trabalhar por toda a minha volta. Serão apenas bloquinhos de 3 pontos altos por toda a volta, todos separados por uma corrente. E você vai notar, quando você estiver fazendo a sua peça, se você seguir esse passo a passo que eu estou passando aqui, você vai notar aqui a perfeição que fica a base. Olha como fica perfeito. Ah, não embabada, não emborca, fica bem legal, olha só. Então eu vou dar continuidade aqui, terminar essa carreira, daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Cheguei então aqui ao final da carreira, vou aproximar aqui um pouquinho mais para você visualizar como fica a nossa peça. Então agora nós vamos repetir mais uma carreira com bloquinhos de 3 pontos. Para a gente trabalhar nossos bloquinhos de 3 pontos altos, que é exatamente igual essa carreira que a gente fez. Então nós vamos fazer da mesma forma, a gente vai fechar um ponto baixíssimo. Aqui eu prefiro caminhar para ficar mais fácil. E aqui dentro do espaço eu trabalho um ponto baixo, mais 2 correntes, totalizando 3. E trabalho mais 3 pontos altos aqui. Aliás, mais 2 pontos altos, que é para totalizar 3, né? Uma corrente, laço o meu fio, vou para o próximo espaço, trabalho outro bloquinho aqui de 3 pontos altos. Uma corrente e mais aqui 3 pontos altos. Todos ali no mesmo espaço, uma corrente, vou para o próximo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ok? Uma corrente e assim eu sigo trabalhando por toda aqui a minha carreira, fazendo exatamente igual a carreira anterior, que são bloquinhos de 3 pontos altos. Trabalhei aqui então a minha segunda carreira, fazendo bloquinhos aqui de pontos altos, que eu vou deixar um pouco mais perto aqui para você poder visualizar melhor. Então eu finalizei a carreira, certo? As duas. Agora a gente vai trabalhar a nossa carreira de lequinho, ou seja, aqui esse mesmo aqui que a gente trabalhou, certo? Na carreira anterior. Então aqui eu vou caminhar com ponto baixíssimo para poder fazer aqui o meu primeiro ponto baixo e as 2 correntes. Depois eu vou trabalhar mais um ponto alto. Uma corrente, vou para o mesmo espaço e faço 2 pontos altos. Então aqui eu tenho um lequinho, certo? Uma corrente, vou soltar aqui um pouquinho mais de fio, vou para o próximo espaço e trabalho aqui os meus 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo lugar, certo? Uma corrente e aí eu sigo trabalhando dessa forma até chegar aqui onde é o meu aumento, certo? Depois que eu cheguei aqui, eu vou trabalhar bloquinho de 3 pontos altos
E quando eu chegar nessa outra ponta aqui, onde eu tenho as marcações do meu aumento, que aqui eu fui subindo o meu marcador, certo? Então aqui onde eu tenho essas marcações, eu vou também trabalhar bloquinhos aqui, lequinhos, como eu tô fazendo aqui, que é nos aumentos, apenas nos dois cantos aqui. Na lateral aqui, que é o nosso comprimento, ele vai permanecer igual nossos bloquinhos. Cheguei aqui ao final da carreira, então você vai notar que aqui dos meus aumentos, eu fiz aqui o meu lequinho de 4, né? Ou seja, 2 pontos altos, uma corrente ponto alto e fui trabalhando. Desse outro lado, a mesma coisa. Então, aqui eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12 aumentos. E desse outro lado, 2, 4, 6, 8, 10, 12 aumentos também. Então, ele vai, ó, se você olhar, nossa peça vai ficar perfeita, tá vendo? Ó, olha o caimento dessa peça, tá vendo? Então, seguindo esses passos aqui, a gente consegue uma peça bem legal, tá? Para finalizar, faço uma corrente e vou fechar com ponto baixíssimo, aqui onde eu iniciei, na minha segunda correntinha ali. Vou caminhar por mais um ponto e vou ali no próximo e faço um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar, ficando aqui um bloquinho de 2 pontos. Faço uma corrente, laço meu fio e venho aqui nesse espaço, fazer mais 2 pontos altos aqui. Uma corrente, laço meu fio, venho para o próximo espaço, trabalho bloquinhos de 2 pontos altos. Uma corrente e assim sigo trabalhando essa carreira com bloquinhos de 2 pontos altos até chegarmos aqui onde eu tenho um marcador. Após ter chego aqui onde eu tenho o marcador, eu vou trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos até chegarmos aqui. Quando a gente chegar aqui, a gente inicia novamente 2 pontos altos, bloquinhos aqui, né? Até chegar aqui. Quando chega aqui, a gente trabalha os bloquinhos de 3. Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui até completarmos toda a carreira. Então, lembrando que aqui, nesse espaço de um marcador a outro, a gente vai trabalhar bloquinhos de 2. Nos demais bloquinhos de 3 pontos. Cheguei aqui ao final da carreira, então você vai notar, olha, continua o mesmo caimento da peça, tá? E aqui cheguei ao final, então faço uma corrente, fecho lá na segunda correntinha, caminho com um baixíssimo e no próximo espaço vou trabalhar um ponto baixo já. 2 correntes, que é para iniciar uma nova carreira. Vou soltar aqui um pouquinho mais de fio. E aí vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos, que é para totalizarmos 3 com as correntes que a gente subiu aqui, tá? Uma corrente, laço meu fio, vou para o próximo espaço e trabalho mais uma carreira aqui, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Aqui. Uma corrente, laço meu fio, venho para o próximo espaço e trabalho outro bloquinho de 3 pontos altos. Ficando desta forma aqui. Então, por toda essa minha carreira, eu vou trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos. Já vou subir o marcador aqui na minha peça, tá? Então, a gente vai trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, por toda a nossa carreira. Trabalhei aqui, então, eu havia dito para você que ia trabalhar uma carreira de bloquinhos de 3 pontos e acabei trabalhando 4. Por quê? Porque como é só repetição das carreiras, não haveria necessidade da gente fazer tudo junto, certo? Então, eu vou te mostrar aqui a quantidade de carreiras que a gente já tem. Deixei aqui a câmera um pouquinho mais longe para que você possa verificar como fica a nossa peça. E olha só que legal o caimento dessa peça. Você solta e ela permanece. Olha só, tá? Esse detalhezinho aqui, a gente vai resolver ele no bico aqui, porque a gente ainda não pode deixar tão rente aqui, porque nós vamos trabalhar o bico, então a gente precisa que ele fique aqui quase certinho, para a gente poder fazer o bico sem precisar aumentar, ok?
Então, aqui de início eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. Então, eu tenho 14 carreiras aqui, automaticamente aqui e aqui também, certo? Então, eu tenho esse resultado aqui da nossa peça por enquanto, do nosso tapete simples, econômico e fácil. Então, aqui eu coloquei os marcadores só para você ver onde eles estavam, né? Então, nesse momento, a gente não vai usar mais marcador. A gente só usava marcador aqui para a gente poder ter a noção ali dos aumentos, né? A gente seguir aquela linha reta aqui dos aumentos e aqui também para a gente aumentar, por exemplo, daqui até aqui e vice-versa, né? Então, a gente tem esse resultado aqui. Agora, nós vamos trabalhar aqui a preparação para o bico. Então, nós vamos trabalhar fechando com ponto baixíssimo, né? Faço aqui uma corrente, fecho com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Vou caminhar com baixíssimo até chegar aqui, certo? Faço uma corrente e um ponto baixo aqui dentro desse mesmo espaço. Vou aproximar aqui para ficar melhor. Aproximei aqui. Então, fiz uma corrente e um ponto baixo aqui. Trabalho aqui 1, 2, 3 correntes. Vou no meu próximo espaço, trabalho um ponto baixo. 3 correntes novamente. No próximo intervalo, ponto baixo. 3 correntes. No próximo intervalo, ponto baixo. Então, nós vamos fazer aqui bloquinhos de 3 correntes, sempre separados por ponto baixo, tá? Pra gente poder seguir aqui a nossa peça. Ela vai ficando assim, mais rentezinha, né? Mais juntinho mesmo. Essa é a nossa intenção, tá? Vou trabalhar aqui algumas carreiras, daqui a pouco eu volto para mostrar a próxima parte ali, que é a parte seguinte do bico. Aqui a gente tá fazendo a preparação para fazer o bico. Voltei aqui, então finalizei a carreira de alcinhas. Então, eu fui trabalhando os meus pontos, certo? E aqui a gente tem uma dica. Em alguns pontos aqui, eu pulei 2, ao invés de pular 3 pontos e prender no meio, tá? Então, aqui também, ó, eu pulei 2 pontos. Por quê? O que que a gente precisa aqui contar? Olha só, terminei aqui, então fica a dica aqui, por que que eu preciso contar aqui? Vamos supor, vamos trabalhar aqui, leque, ponto baixo e ponto baixo. Então, a gente precisa de 3 bloquinhos para formar um motivo. Então, você conta 1, 2, 3 é um motivo. 1, 2, 3 é outro motivo. 1, 2, 3 é outro motivo. Então, a gente vai precisar de alcinhas aqui de 3 em 3 e com 2 no final, ok? Por quê? Trabalharemos leque, ponto baixo e ponto baixo. Leque, ponto baixo, ponto baixo. Quando eu falo leque, são bloquinhos que eu vou colocar aqui de 9 pontos altos, tá? Eu chamo aqui de leque pra gente ter essa, pra você ter essa ideia. Então, nos demais, aqui eu trabalhei normal, tá? Fiz aqui os pontos e aqui também trabalhei daí pulando 2, né? Aqui eu pulei 3, aqui eu pulei 2, por exemplo, né? Aqui eu pulei 3, aqui 2, até completar ali. Na verdade, eu precisei desse espaço aqui até esse aqui, incluir apenas mais uma alça, tá? Eu tinha 8 alças aqui, eu precisei incluir a 9ª, por isso que eu fiz esse trabalho aqui, tá? Então, agora a gente vai passar pro bico aqui, tá? Pra gente começar. Então, para iniciar aqui, eu vou aproximar aqui a câmera mais próxima aqui para você visualizar. Então, eu vou iniciar aqui nesse aqui. Na verdade, tanto faz se eu iniciar com ponto baixo ou com ali com os nossos pontos altos, tá? Então, fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou trabalhar aqui dentro dessa primeira alça de 3 correntes, um baixíssimo e subo 3 correntes aqui. Subindo as 3 correntes, aqui eu vou soltar mais fio para que eu consiga trabalhar todos os pontos aqui que eu preciso. Então, fiz as 3 correntes,
laço o meu fio e dentro desse espaço aqui eu vou trabalhar mais 8 pontos altos, que é para totalizarmos 9 com essas 3 correntes que a gente tem aqui, tá bom? Então, aqui eu já tenho um total de 6, 7, 8, e 9 pontos altos. 3, 6, 9 pontos altos, ok? Feitos os 9 pontos altos, eu faço uma corrente, venho para o próximo espaço, trabalho um ponto baixo, uma corrente, aliás, 3 correntes, perdão, ponto baixo na próxima alça, ficando assim, uma corrente, e venho para o meu próximo espaço, minha próxima alça aqui de 3 correntes, eu vou trabalhar aqui os meus 9 pontos altos novamente. Então, já tenho um total aqui de 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos, ok? Feito aqui os 9 pontos altos, eu faço uma corrente, ponto baixo no meu próximo ponto, ali, na minha próxima alça de 3 correntes, 3 correntinhas de intervalo, ponto baixo na próxima alça, uma corrente, e venho para a minha próxima alça trabalhar os 9 pontos altos novamente. Aqui a gente vai trabalhando nossos 9 pontos e de início ele vai ficando desta forma aqui. Então a gente vai trabalhar por toda a nossa carreira dessa forma. Trabalhamos 9 pontos altos, uma corrente, prendemos com ponto baixo, 3 correntes de intervalo, ponto baixo no próximo, uma corrente, repetimos os 9 pontos e assim por toda a volta. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então trabalhei por toda a volta da minha peça, como você pode observar aqui. Olha só, e cheguei aqui no final. Então, ali fazendo aquele esquema ali das alcinhas, de a cada 3 um motivo e no último sobrar 2, a nossa peça dá certinho, tá? Aqui eu vou soltar um pouquinho mais de fio pra gente trabalhar a nossa peça aqui, a nossa carreira final. Vou aproximar aqui um pouquinho mais para ficar mais fácil de você visualizar. Então, cheguei aqui mais perto, vamos lá para... Vou puxar aqui um pouquinho mais, assim, e aí agora a gente vai finalizar aqui. Então, para finalizar é uma corrente, né? Vou trazer aqui mais próximo, um ponto baixo, as 3 correntes que a gente já estava fazendo, ponto baixo na próxima alça, uma corrente e fechamos com um baixíssimo aqui na nossa correntinha, no nosso primeiro ponto, certo? Então, se você observar aqui, a gente vai ter aqui um total aqui de 9 pontos, tá? Eu vou inserir minha agulha aqui no segundo ponto, vou fazer um ponto baixo, um ponto baixo no próximo, então já tenho 2 pontos baixos, um ponto baixo no próximo, já tenho 3, e venho aqui no quarto ponto, no quinto ponto, na verdade, né, porque a gente pulou o primeiro, então fizemos 4 pontos baixos. Esses 4 pontos baixos nós fazemos aqui no quarto ponto 3 correntes para fazer um ponto picô, certo? E em seguida trabalhamos aqui mais 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. Fizemos aqui 3 pontos baixos, ficando desta forma aqui. Então, sobrando aqui o primeiro ponto e o último. Faço aqui 1, 2 correntes e trabalho aqui mais uma, aliás, 3 correntes na verdade, ponto baixo aqui no meu próximo ponto, ficando assim, olha só, ponto baixo aqui, tá vendo?
trabalho 3 correntes novamente. E logo aqui à minha frente eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou pular o primeiro e o último ponto. Vou trabalhar aqui ponto baixo no segundo ponto, ponto baixo no próximo, já tenho 2. Ponto baixo no seguinte, tenho 3 e faço 4 pontos baixos aqui. No quarto ponto baixo, eu subo 3 correntes, faço o meu ponto picô e trabalho mais 3 pontos baixos aqui, sobrando o primeiro e o último ponto. Feito isso, trabalho 1, 2, 3 correntes e vou lá para o próximo, ok? 3 correntes novamente, pulo aqui o primeiro e vou ali em cima do segundo ponto alto. Trabalho 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Olha só como vai ficando. Fiz os 4 pontos baixos, trabalho 3 correntes, que é para formar o meu ponto picô. E em seguida, mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. 3 correntes. Vou prender lá na minha alcinha de 3 correntes. 3 correntes novamente. E vou aqui para o próximo fazer o meu próximo motivo. Então, a nossa peça, nosso bico de acabamento final, ele vai ficando desta forma aqui. Eu vou trabalhar assim por toda a minha carreira, daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Trabalhei aqui então por toda a minha carreira, fazendo aqui o meu biquinho. Olha só como ele fica, vendo? Cheguei aqui no final, vou finalizar fazendo meu último ponto baixo aqui na correntinha. Trabalho as 3 correntes aqui e vou finalizar com ponto baixíssimo aqui em cima do meu primeiro ponto baixo que eu fiz da carreira anterior. Vou cortar aqui o meu fio, vou puxar ele todo aqui pra frente, vou colocar aqui, puxar meu fio todo lá pra trás, no mesmo ponto que eu finalizei ali, só para deixar o acabamento melhor ali da nossa peça. E esse fio que está aqui, eu vou abrir ele aqui no meio, vou passar uma ponta para cada lado e depois eu vou esconder e fazer o arremate dele aqui. E também vou fazer o arremate aqui do início e aí eu já volto para mostrar a nossa peça pronta. Finalizei aqui a nossa peça, fiz todos os arremates e olha só que legal que ficou. Ficou uma peça bem legal, você consegue fazer os aumentos aqui bem facilmente para quem tem dificuldade de fazer uma peça oval e fica super legal, olha só que bacana. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!